a gente vai ouvir a Mariane, do Ministério Público do Trabalho. A Mariane é Josviak ou Josviak? Josviak. Bem-vinda. Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer o convite da Fundação Roberto Marinho, cumprimentar os palestrantes anteriores, o Dr. Camargo, que aqui está, e dizer que me foi atribuído esse tema profissional, a aprendizagem profissional e as perspectivas para a juventude. Pode passar? Nós temos todo um regramento legal, eu vou falar rapidinho sobre este regramento. Antes, dizendo que nós temos que encarar a aprendizagem profissional como uma possibilidade de dar oportunidade aos nossos jovens, e aqui já foi dito anteriormente, no sentido de que, através da aprendizagem, nós possibilitamos a educação. Isto foi aferido já em casos concretos, jovens que cumpriam medidas socioeducativas no Paraná, quando retornaram, quando ingressaram na aprendizagem profissional, que tiveram essa oportunidade, o que aconteceu com esses jovens? Voltaram à escola, necessariamente, e este foi o grande mérito, além de fazer com que esses jovens não reincidissem criminalmente. A lei é datada de 2005, no Paraná, e ela teve um grande avanço. Ela possibilitou que 700 jovens pudessem ser aprendizes. Agora, infelizmente, houve um decréscimo com relação a essa lei, ou seja, não houve a contratação posterior, quando da mudança do governo, e nós acabamos ingressando com uma ação civil pública, que está tramitando na vara do trabalho, com o objetivo de fazer com que essas 700 vagas para os aprendizes que cumprem medidas socioeducativas sejam retomadas. Estamos tentando um acordo com o governo do Estado para fazer com que isso efetivamente aconteça. Foi feito um estudo na época e se constatou que a reincidência criminal foi de apenas 3%. Por quê? Porque os jovens voltaram à escola e os jovens tiveram oportunidade de profissionalizar-se. Então, pode voltar um pouquinho? A legislação, o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, sociedade e Estado. E aí nós nos perguntamos, será que, enquanto sociedade, nós estamos efetivamente olhando para este jovem, para essa mudança que a aprendizagem profissional pode fazer na sua vida? Será que, enquanto Estado, os municípios, em geral, Estado, União Federal, têm inserido nos seus orçamentos verbas para promover a aprendizagem profissional em parcerias? Foi dito anteriormente que haveria necessidade de fortalecer instituições sem fins lucrativos para dar o curso de aprendizagem. Os municípios podem fazer isso, destinando verbas nos seus orçamentos para fortalecer estas instituições aptas a dar os cursos de aprendizagem profissional. Podem também contratar aprendizes, que, pela lei, apenas a administração pública direta e indireta está obrigada. Mas aliás, a indireta, mas a direta, fundacional e autárquica já tem contratado. E nós, enquanto parceiros, devemos fortalecer isto, fazer com que a administração pública direta contrate aprendizes. O Ministério Público do Trabalho tem contratado, a Justiça do Trabalho também está iniciando. E quantos municípios nós temos que poderiam contratar aprendizes em municípios menores, que muitas vezes não há grandes empresas e médias empresas, há apenas pequenas empresas, pode o município estar contratando os seus aprendizes. E também a família. A partir do momento de que a família entende o papel dessa aprendizagem e que isso é passado com o tempo, não é imediatamente, porque a família, no começo, ela não sabe direito o que o filho dela vai fazer, o que é ser aprendiz. Com o tempo, ela vai percebendo, porque ela percebe que esse jovem que foi aprendiz está trazendo para dentro de casa outros valores. Ele está trabalhando e está tendo oportunidade. Então, a família também tem que ser propulsor desta aprendizagem profissional. Então, já foi dito também com relação à idade para o trabalho, que é a partir de 14 anos como aprendiz, com todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Aqui eu coloquei salário mínimo porque tem sido pago o salário mínimo proporcional. E já a decisão do Supremo dizendo que o salário mínimo deveria ser integral. Então, é uma discussão que acredito que daqui algum tempo nós vamos ter que fazer, no sentido de ver se esse salário mínimo deve ou não ser integral. Pelo Supremo, deve ser sempre integral.
424 a 433 da CLT fala da aprendizagem para assegurar a profissionalização. A Lei 10.097, que fez uma importante mudança na legislação, os decretos do Ministério do Trabalho e Emprego e portarias. Essa portaria 723 de 2013, essencial, porque a partir deste momento foi discutido muito sobre como fazer essa aprendizagem se tornar efetivamente propulsora da profissionalização no nosso país e traz várias situações, arcos ocupacionais, etc., que fazem, sim, uma mudança. Pode passar? Então, todas as empresas são obrigadas a contratar de 5% a 15%, observadas as funções que demandam informação profissional. Infelizmente, excluídas algumas funções. Infelizmente, ainda muitas empresas não querem cumprir essa lei. E, como foi mencionado pelo Dr. Mário, ainda ingressam com ações para que não cumpram suas cotas, porque entendem que a cota é muito grande e que vão ter dificuldade de colocá-los para trabalhar. E aí ingressam com ações para fazer com que a cota não seja cumprida, sem entender efetivamente o sentido social da lei. Ou seja, nós queremos, enquanto sociedade, nos depararmos com jovens nos sinaleiros pedindo dinheiro, nós queremos ver jovens, muitas vezes, sendo cooptados pela criminalidade porque a sociedade não lhes dá oportunidade, ou nós queremos dar oportunidade? Eles não, como foi referido anteriormente, com relação à idade penal pelo Mário Volpi, a sociedade costuma olhar apenas um lado desta moeda, ela não olha o todo. Então, nós queremos excluir muitos jovens da nossa visão, e é isso apenas que queremos fazer, mas nós temos que efetivamente formar e atuar como sociedade, porque senão nós vamos perder essa guerra, e nós não podemos perder. Nós temos que dar oportunidade aos nossos jovens. Vamos passar? Então, é uma lei aplicável aos jovens de 14 a 24 anos, e a prioridade deve ser dada ao jovem de 14 a 18. Essa prioridade nós temos entendido como 50% mais um. Então, sempre prioridade de 14 a 18 anos. Tem sido entendido assim. Tá? Podemos passar? As pessoas com deficiência também, que não têm idade mínima. Os casos de exclusão. Aqui são os vários casos de exclusão: solicitação do aprendiz, ausência injustificada, falta disciplinar grave, desempenho insuficiente. Nesse caso aqui do desempenho insuficiente, que acaba dando muito problema com as empresas, é importante que as empresas peçam para a instituição que faz o curso um laudo, dizendo: olha, não está dando certo esse adolescente aqui, vocês tentem fazer com que dê certo, vamos dialogar, vamos dividir essa responsabilidade, porque é um caso de uma subordinação jurídica e uma subordinação pedagógica, tem a parte teórica, tem a parte prática, então vamos fazer essa divisão e vocês vão nos ajudar através de conversações com psicólogos, o que tiver a instituição, e não só simplesmente a empresa dizer: não quero mais esse jovem aqui. Então, nós temos que buscar alternativas, e uma das alternativas é fazer uma mediação. Pode passar. O sistema S, como um todo, pode desenvolver os cursos de aprendizagem, os centros de educação tecnológica e também as instituições sem fins lucrativos. Pode passar. Os direitos decorrentes da extinção do trabalho. Aqui eu vou passar meio rapidinho, que o seguro-desemprego só quando o contrato for rescindido antecipadamente, em razão da cessação da atividade empresarial, falecimento do empregador, constituído em empresa individual, e falência da empresa. Pode passar. Com relação ao aprendiz grávida, que está um tema bem atual também, eu gostaria de dizer que nós temos nos debruçado sobre esse tema e entendido que, assim como os juízes têm, na sua maioria, têm entendido que é devido, sim, à estabilidade à gestante, aprendiz. Já agora houve uma mudança por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, que entendeu, que editou a nota técnica 7915, entendendo que tem direito também à estabilidade. Então, a tendência é fazer com que a aprendiz tenha esse direito à estabilidade. Só que está tendo um pouquinho de problema com algumas empresas que, às vezes, já está decrescendo na contratação das meninas. Então, para evitar que isso ocorra, é necessário uma negociação com a INSS para fazer com que também haja essa responsabilidade previdenciária no período
e não apenas patronal, para que não haja esse decréscimo na contratação da menina aprendiz. Vamos passar? Aqui, eu gostaria de falar um pouquinho do SINASE. Nós temos entendido que é importante nós fortalecermos a aprendizagem para o jovem que cumpre medida socioeducativa, o jovem em situação de acolhimento institucional. Por quê? Porque quando ele está em acolhimento, ele passou, às vezes, a sua vida toda e tinha a esperança de ser adotado e não foi. É importante que, a partir dos 14 anos, ele tenha a esperança de ser aprendiz. E, para isso, as instituições sem fins lucrativos podem fazer convênio com essas instituições de acolhimento para fazer com que esse adolescente possa ser aprendiz e possa se manter quando tiver 18 anos. Após a aprendizagem, se ele começar com 14, com 15, com 16, ser contratado pela empresa e ter um futuro. E não ser simplesmente excluído da situação de acolhimento e não ter mais um local para ficar. Então, é importante que ele tenha acesso a esse primeiro emprego e a aprendizagem pode ser um modelo. E também nós entendemos que deve ser atendido, além do adolescente em conflito com a lei através da aprendizagem, o acolhimento também o jovem que está no presídio. Se nós formos, pode passar, se nós formos pensar, a partir dos 18 anos até os 24, nós temos dados que 50% das pessoas que estão na prisão têm de 18 a 24 anos. Poderiam, sim, ser aprendizes, inclusive no meio fechado, por exemplo, na área de limpeza, dentro do próprio presídio. Por quê? Porque as empresas de limpeza são consideradas insalubres e não se consegue pessoas para trabalhar e cumprir a cota. Então, poderia ser feita uma parceria com os presídios, que o jovem vai ser contratado para limpar o presídio e vai ser beneficiado com a remissão da pena também. Então, o que está faltando para a nossa sociedade? Está faltando algumas ideias e organização, e projetos que efetivamente façam com que a nossa lei seja mais executada. Aqui nós falamos, já, pode passar. Aqui, ali, pode voltar um pouquinho, foi falado da aprendizagem para o jovem de 18 a 24 anos, que está no presídio, né, com relação à área da CI e conservação, e também porque é um trabalho terceirizado, então daria super certo para eles. Os benefícios. Os jovens de 18 a 24 anos que querem trabalhar e não têm acesso ao trabalho, eles teriam notação na carteira e eles teriam recebimento do salário mínimo hora, remissão da pena, metade do salário poderia ficar na caderneta da poupança, representaria, em muitos casos, o primeiro caso de contratação deste jovem na CTPS. Por que o primeiro caso? Porque muitos destes jovens que estão na prisão vieram do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Então, tanto nas prisões como anteriormente, ele já estava sendo utilizado pelo tráfico, os jovens que cumprem medidas socioeducativas, eles não foram protegidos, mas eles foram responsabilizados. Então, cabe também à sociedade agora fazer com que eles tenham oportunidade. E muitas vezes se ouve a crítica. Pode passar, por favor. Se houve a criticar, então vocês estão pensando que só vão beneficiar o jovem agora que está no presídio, o jovem que está cumprindo medida socioeducativa, etc. E aquele que não fez nada, aquele não vai ser beneficiado, aquele vai. Ele está numa situação de vulnerabilidade social, ele tem que ser inserido, ele tem que ser protegido. Como foi dito antes pela Maria Cláudia, o melhor seria se fosse escola integral. Mas o nosso país, infelizmente, não observou isso, que as mães foram para o trabalho e deixaram os filhos. E a escola integral não aconteceu. Então, nós estamos perdendo o rumo. Para que isso não aconteça, a gente está buscando recuperar a aprendizagem profissional, uma das formas. É melhor, sim, que tenha escola integral para esse adolescente. Mas e se tivermos essa escola integral e, a partir dos 14 anos, ele puder optar entre ser aprendiz, seguindo a legislação, ou ficar na escola integral? Tem que lhe ser dada essa oportunidade. E é importante que nós, como sociedade, façamos com que isso aconteça. 3 minutinhos, tá, Denise? Quantos? 3. Nós temos alguns projetos, e um deles é fazer com que os jovens que cumprem medidas socioeducativas possam ser aprendizes. O Lucas não está mais aqui, do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul tem um modelo muito bom, que há meninas, que há meninos que cumprem medidas socioeducativas e que estão sendo aprendizes em meio fechado e está dando certo. Eles
querem mudar de vida, eles já veem perspectivas, eles pensam, eu vou ser advogado, eu vou fazer algo da minha vida. E antes não há perspectiva em muitos desses casos. Então, nós, enquanto sociedade, temos sim que cumprir a lei do SINASE e fazer com que os nossos jovens sejam profissionalizados. O Pronatec Aprendiz pode ser um bom caminho, mas pode passar, por favor. Mas uma das críticas que nós fazemos ao Pronatec Aprendiz é no sentido de que é preciso que a micro e a pequena empresa que vão contratar esse aprendiz recebam algum tipo de incentivo, porque se pensa que muitas vezes eles possam não se interessar. Então, é isso que tem se observado. Inclusive, quando nós fazemos audiências públicas, nós chamamos as empresas e, se tem uma ou outra empresa, microempresa, que nós não costumamos chamar, nós perguntamos se tem interesse. Não tem. Inclusive, nem grande parte nem fica para a própria audiência pública. Então, o que se nota é que tem que ter um incentivo, se realmente se quer que a microempresa e a empresa de pequeno porte venham a contratar, ou uma obrigação legal, um dos dois, porque senão pode não acontecer essa contratação. Entendo oportuno, pode passar essa parte do Pronatec Aprendiz, que nós incentivemos também a contratação da administração pública direta. E, para isso, cada um de nós podemos atuar e fazer acontecer, tanto na administração pública federal, que é uma das metas do Plano Nacional de Aprendizagem, quanto na administração pública municipal e estadual. É importante que a administração pública também faça a sua parte, contrate aprendiz através de parcerias, licitações prévias com instituições e seleção do aprendiz. É importante também, pode passar, que aqui eu já falei da Lei 15.205 do Paraná, pode passar. Aprendizagem na administração pública. É importante, antes de entrar na pessoa com deficiência, que eu já vou encerrar, que, além da administração pública, então foi dito, SINASE, acolhimento institucional, vulnerabilidade social. E não fazer um processo único de seleção, só para o jovem do SINASE, só para o jovem em vulnerabilidade social, fazer em conjunto, para que o jovem do SINASE não seja identificado como jovem do SINASE, se ele estiver em meio aberto, e sim como um todo. É melhor, porque nós vimos que no estado do Paraná, quando foi muito difícil de implantar esse programa na época, porque a administração pública onde esse jovem iria trabalhar se opunha a isso, não queria este jovem. Então, foi muito difícil para começar, até ele entender que ele tinha selecionado, ele estava preparado e ele ia corresponder da melhor forma. E, além disso, houve muitos casos de discriminação também nas escolas. Então, foi um projeto complicado, assim, mas que aconteceu e que agora nós queremos que seja restaurado. As pessoas com deficiência, muitas vezes não se consegue contratar a pessoa com deficiência. Uma das alternativas é contratá-lo primeiro como aprendiz. É possível fazer turmas de aprendizagem para que esse jovem seja contratado, essa pessoa com deficiência seja contratado como aprendiz, ingressando anteriormente na turma de aprendizagem. E entendo que é importante, o Ricardo também, nós temos conversado bastante, fazermos audiências públicas de conscientização, porque dá uma diferença. Não se vai cobrar a cota na audiência pública, se vai sugerir a contratação, se dá um prazo para a contratação, só quem não contratar, que depois vai ser fiscalizado pela Fiscalização do Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho, com o possível ingresso de futura ação civil pública. Nós temos que ter como diz Nietzsche, nós temos que ter um olhar para o nosso futuro, sem nos esquecermos do passado, e, nessa conjuntura, vivermos o presente. O nosso presente, às vezes, do ponto de vista da realidade dos jovens, é um pouco assustador. E é importante que nós vejamos como foi o nosso país antes, o que nós pretendemos que ele seja, e possamos promover uma mudança hoje na vida dos nossos jovens, e a Lei da Aprendizagem está aí para isso. Ok, Mariane, muito obrigado.